Esse ano tá muito louco. O Tesouro IPCA esses dias estava pagando IPCA, ou seja, o índice de inflação, mais 8% ao ano. Ou seja, você ia ter lucro real aí de, em teoria, né? 8% ao ano. E o que isso significa? Significa que é uma grande oportunidade, significa que é o momento de investir em renda fixa, de aproveitar o tesouro, já que ele está com essas taxas muito altas, e a partir daí começar a pensar na formação de um patrimônio maior, de um patrimônio com rentabilidade maior, de um patrimônio com mais segurança e que vai trazer mais retorno financeiro? Na verdade, não, só existe um jeito de você efetivamente ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Rodrigo Pilati, muito prazer. Aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro. Só tem um jeito de você ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, que é fazendo a famosa marcação a mercado. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou te explicar como é que funciona a marcação a mercado, qual que é o conceito da marcação a mercado, e isso tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de você entender e de aplicar os conceitos para ganhar do mercado e ganhar dinheiro, tirar dinheiro da União, tirar dinheiro do governo, pau na máquina, já estão pagando imposto pra caramba, então vamos tirar dinheiro do governo aí, fazendo as estratégias certas de marcação a mercado, do jeito certo, fazer de um jeito que seja lógico, racional e que te traga resultado lá na frente, beleza? O que é a estratégia de marcação a mercado? Como é que funciona o pagamento do Tesouro Direto, por exemplo? O Tesouro Direto, ele não tem uma taxa fixa. Todo dia vai mudando a taxa do Tesouro Direto. Então hoje está 6, amanhã está 6,15, depois de amanhã cai para 6,08, depois sobe para 6,22, e isso a grosso modo, isso aqui é a marcação a mercado. Cada dia tem uma taxa diferente. E essa taxa ela pode subir de acordo com o momento de mercado, ela pode cair de acordo com o momento econômico, etc. Tudo isso vai variar de acordo com o momento que a gente esteja vivendo. Então, o que é o ideal? No mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, quando a gente pensa em comprar ação, quando a gente pensa em comprar um fundo imobiliário, quando a gente compra um imóvel, quando a gente compra, sei lá, um relógio, uma obra de arte, qual que é a ideia? É comprar barato, comprar na baixa e vender caro, vender na alta, certo? Por quê? Pensa que você está comprando, sei lá, esse microfone aqui que eu uso, né? Comprou esse microfone aqui, pagou 200. Beleza. Você vai ganhar dinheiro como? Quando ele subir para 400, quando ele subir para 300, quando ele subir para 500. Você compra na baixa, vende na alta. É assim que você ganha dinheiro. Com imóvel, com ações, com fundos imobiliários, com ETFs, enfim, né? Ativos do mercado financeiro em geral. Agora, no Tesouro Direto ou na estratégia de marcação a mercado é completamente diferente. Você ganha dinheiro quando você compra na alta e vende na baixa. É inverter a lógica. Por que isso funciona dessa forma? Porque pensa que você entrou num título do Tesouro Direto, tá? Comprou lá um Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050. Ok, você comprou esse título pagando IPCA mais 7,5%. Ótimo. Ele está pagando uma puta de uma taxa para você, 7,5% real, entre aspas, o real aqui, né? Porque a inflação, o IPCA, não é necessariamente a inflação que a gente vive, mas, enfim, vamos considerar a inflação oficial do governo. Então, ele está te pagando a inflação mais 7,5%. Então, está te garantindo, em teoria, um ganho real de 7,5% ao ano. Em contrapartida, cenário econômico muda, questão econômica toda do Brasil vai melhorando, etc, etc, essa taxa começa a cair. Hoje ele paga 7,5%, daqui 6 meses ele está pagando 6,8%, depois de um ano ele já está pagando aí na casa de 6,2%, depois ele está pagando 5,5%, opa, peraí, em 2 anos e meio, digamos, ou 3 anos, enfim, ele caiu 2%. Então, antes, hoje, quando você entrou no Tesouro Direto, ele estava pagando IPCA mais 7,5%. Daqui 2 anos, ele está pagando IPCA mais 5,5%. Veja que tem uma diferença de 2% entre a taxa que você entrou e a taxa que está cobrando agora.
Esse é o efeito da marcação a mercado, de acordo com o mercado aqui. O governo entende, ou a União, né, no caso aqui, entende que não é momento mais de pagar 7,5%, agora é momento de pagar 5,5%, pagar 5%, pagar 6%, enfim, reduziu a taxa. Vamos considerar aqui 7,5% e 5,5%. Então, essa diferença de 2%, você está ganhando a mais, né? Você está investindo melhor, pagando esses 2% a mais. O que acontece? Se você carrega esse título até o vencimento, estamos agora em 2025. Se você carrega até o vencimento em 2050, o governo vai te pagar 7,5% ao ano acima da inflação. Só que se passaram 2 anos aqui e reduziu 2% a taxa. O governo vai ter que continuar te pagando por 23 anos 2% a mais do que está pagando agora. Então, o que acontece? Esses 23 anos, com esses 2% que você está ganhando, se você multiplica, isso vai dar 46% a grosso modo. A grosso modo, o governo vai te pagar 46% a mais do que pagaria se você estivesse entrando no Tesouro Direto numa data futura. Então, isso faz com que o governo, caso você queira resgatar esse dinheiro antes, o governo antecipe essa taxa para você. A marcação a mercado é justamente isso. A estratégia de marcação a mercado é justamente isso. Antecipar essa taxa que o governo ia te pagar lá na frente, só essa diferença, você antecipa isso, vende o título para o governo se livra de uma dívida alta contigo, antecipando os valores e resolvendo a parada. Ficou um pouquinho confuso, ficou estranho, mas por que o governo faz isso? Por que acontece essa coisa dessa forma? Vamos ver numa simulação aqui no próprio site do Tesouro Direto como isso funciona, que aí vai ficar mais claro. Então, pegando aqui a simulação, né? O simulador do site do Tesouro Direto, vamos escolher o título com vencimento mais longo. Então, vai ser o Tesouro IPCA 2050. Não pode pegar o IPCA com juros semestrais, porque o cupom que o governo está pagando é referente a esses juros. E a gente não quer receber os juros, a gente quer acumular os juros para poder executar essa estratégia de marcação a mercado. Então, presta atenção que tem que ser o Tesouro IPCA 2050, não pode ser com juros semestrais para aplicar essa estratégia. Vamos imaginar aqui que o investimento tenha acontecido no dia 1º de fevereiro de 2025. Vamos imaginar também, aqui ó, vencimento é 15/8, já preenche. A hora que você preenche o título, ele já preenche direto o investimento. Vamos simular uma data aqui qualquer, 1º de fevereiro, nem sei se é dia útil, só para fazer uma simulação. Valor investido, também fazer com valores redondos aqui, R$10.000, que aí facilita o cálculo. Taxa de rentabilidade no investimento, pegando a taxa de rentabilidade que foi contratada. Quando a gente contrata um título, quando a gente entra num título de Tesouro Direto, ele paga uma taxa chamada IPCA mais um ganho real, mais 5, mais 7, mais 10%, enfim. Bom seria se fosse 10%, mas enfim. Vamos imaginar aqui a simulação que eu falei, né, de 7,5%. Então, está pagando IPCA mais 7,5%. Vamos desconsiderar a taxa de administração do banco ou da corretora e vamos imaginar aqui um IPCA médio na casa dos 5%, beleza? Então, 5% de IPCA. Fazendo uma simulação, se a gente vier aqui na simulação avançada, e é este o caso, a gente vai antecipar o resgate. Quando? Daqui 2 anos. Então, se eu investir no dia 1º de fevereiro de 2025, digamos que em 1º de fevereiro de 2027, 2 anos depois, o Tesouro IPCA está pagando uma taxa de 5,5% ao ano. Fazendo a simulação aqui, fazendo o cálculo, a gente vai ter exatamente aquela antecipação do governo. A gente vai ter noção de qual é a antecipação que o governo vai nos dar de acordo com esse período todo que a gente teria de rentabilidade, de rendimento acima do que o governo está pagando ali. Por isso, a estratégia de marcação a mercado ela é tão forte, ela é tão lucrativa quando a gente pensa em usar essas artimanhas do governo para ganhar dinheiro. Então, fazendo o cálculo aqui, taxa 7,5, caiu para 5,5, só para recapitular tudo isso. Prazo, 2 anos depois. Então, a gente teria 23 anos pela frente, fazendo o cálculo aqui,
dando um Enter, vamos lá. Dias corridos entre a data do investimento e do vencimento seriam 9.324 dias. Mas a gente resgatou com 728 dias. Então, teria ainda 6.413 até o vencimento. Beleza? Dias úteis entre a data do investimento e vencimento, valor investido. Vamos lá, R$ 10.000. Valor bruto dos cupons e do resgate. Então a gente investiu 10 mil, resgataria R$ 19.773,71. Ou seja, teríamos uma rentabilidade bruta ao ano de 40,81%. Por quê? Porque esse cupom foi antecipado. Então, digamos aí, 23 anos, 2% ao ano, daria, a grosso modo aqui, 46%. Esses 46% eles são antecipados, e aí tem mais o IPCA, tem mais a rentabilidade de 7 e pouquinho ali, 7,5% ao ano, isso tudo se soma e no prazo de 2 anos isso daria uma rentabilidade bruta de 40,81%. Já uma rentabilidade líquida após o desconto do imposto de renda seria de aproximadamente 35,25% ao ano, o que mostra que rentabilidade líquida de 35,25% ao ano é uma rentabilidade muito maior do que os 7,5% ao ano acima da inflação. Então, o que você fez? Você entrou no título, na alta, vendeu esse título, saiu desse título, na baixa. É ao contrário do que a gente costuma fazer no mercado. No mercado, a gente compra uma ação na baixa, vende ela na alta. Aqui, a gente entra no Tesouro Direto, num título, quando ele está na alta, e aí sai quando ele está na baixa. Justamente para lucrar com essa taxa de marcação a mercado. E é possível lucrar 30%, 40%, 50% ao ano. Imagine que, ao invés de ir para 5,5%, essa taxa foi para 5%. Caiu 2,5%. Fazendo os cálculos aqui, a rentabilidade já subiu, a rentabilidade bruta, né? Já subiu para 48,91%, quase 50%, e a rentabilidade líquida 42%. Ou seja, a única forma de você efetivamente ganhar dinheiro com Tesouro IPCA a 7, a 8, a 7,5% é aplicando estratégias de marcação a mercado. Só que você tem que ter pontos de entrada e também tem que ter pontos de saída. Tem que entender, traçar uma estratégia, definir pontos de entrada, pontos de saída, datas para isso acontecer, ficar de olho o tempo inteiro no mercado. E é isso que eu ensino numa das estratégias, que é a estratégia nível 2, que está lá presente no método Poupa Tempo. Isso aqui é, a grosso modo, como você pode fazer, como você pode buscar entender esse funcionamento e, por conta própria, elaborar a sua própria estratégia, ou você pode entrar no método Poupa Tempo, conhecer a estratégia nível 2 de renda fixa, que é a estratégia que eu utilizo para ganhar dinheiro do governo. É uma estratégia risco zero. Por quê? Porque na pior das hipóteses, você vai carregar esse título até o final e vai ganhar pelo menos a inflação aí mais 7, 7,5, 8, 6,5, enfim, vai ganhar pelo menos a inflação mais um percentual fixo todos os anos até o final do título. Então é uma estratégia risco zero se você carrega ela, né, carrega o título até o vencimento. Ou você aplica as estratégias de entrada e de saída, definindo pontos certos de entrada e de saída, definindo prazos. Isso tudo eu te ensino lá dentro do método Poupa Tempo. Para conhecer o método Poupa Tempo, aqui embaixo tem a descrição com o link de uma aula gratuita que você pode assistir, pode entender como o método funciona, vai te ajudar a investir nas melhores ações da bolsa, nos melhores fundos imobiliários, em ativos internacionais, ações 20+, fundos imobiliários 20+, ativos internacionais, renda fixa, estratégias de alavancagem como essa aqui para ganhar mais, né, para fazer o teu patrimônio subir mais, crescer mais ao longo do tempo e de forma mais rápida. Aplica essa estratégia que está aqui na frente do computador, é muito bom, mas é uma estratégia muito boa, só precisa ter definidos esses pontos. Se você gostou desse vídeo, se você já aplica essa estratégia de marcação a mercado, se você tem os teus pontos definidos de entrada, de saída, as datas, enfim, já faz o acompanhamento do mercado, deixa aqui, comenta aqui que eu quero conhecer um pouco melhor você, como você investe, para saber como te ajudar melhor. E não esquece de deixar o like, curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora para cima porque os fracos pagam juros e a gente que é forte recebe. Então,
Vem pro lado dos fortes.